Olá a todos, estamos começando hoje um novo capítulo, o capítulo 75 do Kitush Hanuch, tratando sobre Din Adlakat Nerot, o acendimento das velas de Shabbat. A mitzvah de acender velas de Shabbat já aparece na Gemara, embora na Gemara aparece que o motivo principal das velas de Shabbat é para que tenha iluminação na casa, para que as pessoas consigam sentar e comer direito, sem confusões e sem bagunças, etc. A gente encontra em vários livros que as velas de Shabbat têm algo especial, elas têm uma luz especial incomum durante a semana. Tem livros onde aparece que a luz que a Kadosh Baruch Hu criou no começo da criação, aquela luz especial chamada de Ora Ganuz, a luz que foi escondida, uma luz com a qual você conseguia ver a essência das coisas e não só a aparência, que essa luz foi escondida, entre outros lugares, nas velas de Shabbat também. Então as velas de Shabbat, elas têm uma santidade especial, elas têm um sentido especial, e a gente vai aprender hoje as alachot para aprender a fazer essa mitzvah como se deve, como a gente viu algumas vezes. As alachot, elas permitem com que todos esses valores, esses princípios judaicos desçam para o mundo da forma correta. Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre as alachot do acendimento das velas de Shabbat. Fala que Kitush Hanuch na primeira alachá. Chayav kol adam lafrish et atzmo melacha uladlik et hanerot lechol hapachot chatzi sha'a kodem tzet hakochavim. Toda pessoa e pessoa, ele tem a obrigação de terminar a preparação, o trabalho e a arrumação do Shabbat antes de começar o Shabbat, obviamente, em torno de meia hora antes de começar o Shabbat, e acender as velas. A obrigação de acender as velas de Shabbat é uma obrigação de todas as pessoas da casa, tanto o marido, quanto a esposa, quanto todas as pessoas que moram naquela casa. O costume é que a esposa pega a mitzvah de acender velas e ela acende em nome de todos. Mas no caso de alguém solteiro, um homem solteiro, ou um homem que a esposa está viajando e não se encontra em casa, ele também vai ter a obrigação de acender as velas de Shabbat. De novo, o costume é que a mulher acende, mas é uma obrigação dela no nome de todo mundo. Todos são obrigados a terem essas velas de Shabbat em casa. Ele traz aqui que isso deve ser feito meia hora antes de Shabbat. Temos alguns costumes com relação ao acendimento das velas. O costume mais comum é em torno de 18, 20 minutos antes da Shkia, antes do horário do pôr do sol. Esse é o costume de acender as velas justamente nesse momento. Em Jerusalém tem o costume de acender as velas 40 minutos antes do pôr do sol. Na prática, caso a pessoa demorou, não teve tempo, não conseguiu acender as velas, pode-se acender as velas de Shabbat até a Shkia, até o horário do pôr do sol, mas o costume é fazer isso um pouquinho antes, 18, 20 minutos, dependendo do lugar. ואם אמרו בית הכנסת מזמור של יום השבת, אף על פי שעדיין יש 9 שעות עד הלילה, מכל מקום חל שבת על המועט ואסורים בכל המלאכות. Porém, caso a pessoa tenha recebido o Shabbat, às vezes acontece que a pessoa vai fazer Kabbalat Shabbat mais cedo. Ele vai para o Beit HaKnesset, ele faz Kabbalat Shabbat, ele percebeu que ele não acendeu as velas de Shabbat. Então, digamos que o marido e a esposa foram fazer Kabbalat Shabbat mais cedo, recebeu o Shabbat um pouquinho mais cedo, começaram a fazer o Kabbalat Shabbat e se tocaram e a gente não acendeu as velas. No momento em que foi feito, de acordo com o Kitush Hanuch, Mizmor Shir Leom HaShabbat, outros poskim trazem no momento em que foi falado Boi Kala no Lechadodi, esse é o momento no qual a pessoa recebe sobre si mesma a santidade do Shabbat, e a partir daí já não se pode fazer mais melachot. De forma geral, o momento que se recebe o Shabbat para a mulher, pelo menos é na hora do acendimento das velas, mas caso tenha se feito Kabbalat Shabbat antes, já não se pode mais fazer melachot, inclusive acender as velas. Então tem que prestar atenção para nunca fazer Kabbalat Shabbat antes de acender as velas de Shabbat. Mesmo que o marido foi para a sinagoga mais cedo, ele fez Kabbalat Shabbat mais cedo, o Igrot Moshe e outros poskim escrevem que a esposa não é obrigada a receber Shabbat juntamente com o marido. Então, se o marido recebeu o Shabbat um pouco mais cedo, antes da hora, e a esposa ainda está em casa preparando as coisas, ela pode acender as velas, mesmo que o marido na sinagoga já recebeu o Shabbat. ואפילו מי שבא מעיר אחרת לכאן, חל עליו שבת מיד שמרו בציבור מזור של השבת, ובא בעיר שיש בה 2 בתי כנסיות, אין אחד נגרר אחד חברו. O que Kitush Hanuch traz aqui, que quando o tzibur, que quando o coletivo recebeu o Shabbat na sinagoga, todas as pessoas que moram naquela cidade, naquela aldeia, recebem o Shabbat junto. Isso está se tratando principalmente de aldeias antigas, cidadezinhas, onde você tinha um Beit HaKnesset, uma sinagoga, que todo mundo rezava lá. Então, se a maioria das pessoas chegou na sinagoga para receber o Shabbat, e alguém atrasou, não estava pronto, não foi até a sinagoga, no momento em que na sinagoga a grande maioria do coletivo das pessoas que moram lá receberam o Shabbat começa para todo mundo. E mesmo em casa não se pode fazer melachot, não se pode cozinhar e acender velas já.
Porém, isso é válido quando você tem um Beit HaKnesset, uma sinagoga central na cidade. Mas hoje, que em toda a cidade tem várias sinagogas, mesmo alguém que tem uma sinagoga fixa que ele costuma rezar lá, ele poderia rezar em outra sinagoga justamente naquele Shabat. Então, o fato de terem recebido o Shabat na sinagoga não faz com que cada um e um também já esteja obrigado a cumprir o Shabat. Então ele ainda tem mais alguns minutos, o tempo que for, para terminar as preparações. Segunda alahá, mitzvah lerbot benerot lichvot Shabbat, mitzvah de acrescentar, de ter bastantes velas lichvot Shabbat. Muitas velas trazem muita iluminação, fica mais bonita a sala de Shabbat, a mesa de Shabbat fica mais bonita, então tem o inyan de colocar mais velas. Pela alahá seca, pela Gemara, a obrigação é de acender somente uma vela. Se tem uma vela de Shabbat que ilumina o ambiente, já cumpriu a mitzvah. Porém, temos vários costumes com relação a quantas velas acender. Então, traz o Kitushon Aruch, Esh Noagim Ladli Kassara, tem quem costuma acender 10 velas, como a certa de Brot, Vesh Madlikim Shiva, tem quem acenda 7 velas, como 7 dias da semana, Valkopanim Raui Shaloi Ifchot Mishtei Nerot Neged Zachor Veshamor. Porém, o mais comum é de ter pelo menos 2 velas. Uma vela representando o Zachor e uma vela representando o Shamor. Na entrega da Torá, quando a gente tem os 10 mandamentos, temos algumas diferenças entre os primeiros 10 mandamentos que Moshe Rabbeinu recebeu e a segunda vez onde eles aparecem na Torá. Em um lugar está escrito Zachor et Yom HaShabbat, lembrem do Shabbat, e no outro está escrito Shamor et Yom HaShabbat, guardem o Shabbat. Então o costume é ter 2 velas de Shabbat, uma relembrando o Zachor e uma lembrando o Shamor. Outro costume também, que é muito comum, de acender uma vela para cada pessoa da família. Então você tem 2 velas de Shabbat, representa o marido e a esposa, e mais algumas velas representando todos os filhos da família. Caso a pessoa está em dificuldade financeira ou ele não tem velas, se ele acendeu uma vela, ele já cumpriu a mitzvah de velas de Shabbat. Deve-se tomar cuidado para que as velas durem bastante, para que elas estejam acesas pelo menos durante a refeição e durarem até o fim da refeição, que esse é o principal motivo. O motivo original era para que tivesse luz durante a seudá, então deve-se colocar velas, né? Então quem acende com óleo, por exemplo, colocar bastante óleo para durar algumas horas, até depois da seudá, e quem acende com velas de parafina ou de cera, para ser uma vela um pouco mais comprida. Veader liknot nerot yafim, comprar velas bonitas, damaravuna ragil bener Shabbat, להשתדל בו לעשות יפה, אבין לא בנים תלמי חכמים שנאמר כי נר מצווה ותורה אור, על ידי נר מצווה bá or Torá. Assim fala Ravuna Gemara, alguém que faz velas de Shabbat bonitas, ele recebe esse mérito das velas de Shabbat, faz com que os filhos dessa pessoa sejam também Hamim, sejam pessoas conectadas, que conhecem e entendem a Torá. As velas de Shabbat, a luz das velas de Shabbat são conectadas com a luz da Torá, então alguém que ele toma muito cuidado na hora de acender da melhor maneira possível, no momento correto, com velas bonitas, isso traz também a Torá para a casa da pessoa e na educação dos filhos. ולכן ראוי שתתפלל אישה בשעת הדלקה שייתן לקדוש ברוך הוא בנים זכרים מאירים בתורה, וטוב שתיתן קודם איזה פרוטות לצדקה. Por isso, na hora do acendimento das velas, muitas mulheres costumam rezar pela educação dos filhos. A luz das velas de Shabbat é conectada com a luz da Torá, então esse é um momento propício para rezar pela educação dos filhos, e também é bom se a pessoa puder dar tzedakah, dar algumas moedas de tzedakah logo antes de acender as velas. ואישה קשת רוח בגידול בנים מושין לכלל, סגולה שתאמר לאחר הדלקת הנרות, ההפטרה של יום ראשון דראש השנה, וטוב שתבין מה שהיא אומרת, ותאמר בכוונה. Uma mulher que ela não tem filhos, uma mulher que tenha dificuldade com os filhos, com a educação dos filhos, existe um costume, existe uma segula de ler a haftará que é lida no primeiro dia de Rosh Hashanah, para como que a gente fala sobre isso, que a Kadosh Baruch Hu, ele trouxe filhos para quem não conseguia, para quem teve dificuldade, então tem uma segulá especial de depois das velas de Shabbat, ler justamente a haftará do primeiro dia, a parte da Torá que se trata da haftará do primeiro dia de Rosh Hashanah. Esse é um costume para quem tem dificuldade na educação dos filhos, ou para quem não tem filho, é uma segulá para vir a ter filhos com mais facilidade.